Bom, gente, já que os últimos 3 dias não têm sido fáceis, né? Eu vou tentar contar aqui uma história engraçada para ver se a gente descontrai. É, eu já disse aqui que eu não sou bom em contar histórias engraçadas, em contar piadas e tudo isso. O meu negócio é falar sério e falar a verdade. Não que eu não me equivoque, eu me equivoco muitas e muitas vezes, né? Mas eu tento sempre falar a verdade, né? Mas vamos tentar contar uma história engraçada para descontrair aqui o ambiente. Bom, eu tenho um amigo que eu não vejo há muitos anos, que é o André Ricardo. O André Ricardo mora em São Paulo, mais precisamente em Santo André. Andrezinho, te amo. Beijo para você. E o André Ricardo, quando a gente convivia lá no terceiro ano do ensino médio, né? Ele era endiabrado. Ele era endiabrado. Eu não sei se ele sofria de hiperatividade, alguma coisa assim. Ele era assim. Ele não parava quieto, era o tempo inteiro zoando, era o tempo inteiro brincando, era o tempo inteiro trazendo alegria para nossa vida, né? O André era demais, demais. André é demais, né? O André Ricardo é demais. Eu amo muito você, Andrezinho. Amo muito você. E quando a gente, lá no último ano do ensino médio, a gente tinha aula na sexta-feira, né? Na sexta-feira eu já contei a história aqui do Luciano. A gente primeiro tinha aula de inglês com o professor Juvenal, né? Depois a gente tinha aula com a professora Eliana, né? Lá da matéria que eu não lembro o nome, mas que tinha a ver com geografia, a professora que me adorava. E no fim a gente tinha aula da professora Celica, que era professora de biologia, né? Aliás, duas observações sobre a Celica, né? A Celica, ela falava e quando ela acabava de falar, ela fazia assim com a língua. Ela terminava de falar e fazia assim com a língua. Então, a gente maldosamente botou o apelido dela de Celica Sapão, né? E eu devo muito a Celica, eu devo muito a Celica. Por quê? Porque eu no primeiro ano, né, com carga dupla, fazendo ENSE e Cefet junto, Cefet de manhã, ENSE à tarde, né? Eu nunca fiquei reprovado na ENSE. O ensino da ENSE era pesado, era duro, né? No segundo ano eu também não fiquei reprovado na ENSE. Mas no terceiro ano, que era o ano da formatura, eu ia ficando reprovado em biologia, né? Aí a Celina ficou com pena, pô, o cara nunca foi reprovado, o cara vai se formar agora, eu vou prender o cara aqui mais um ano? Não, deixa ele passar. Ela me deu um ponto para eu poder passar. E eu nunca vou esquecer isso, Celica, nunca vou esquecer isso, porque foi exatamente por conta disso que ter conseguido terminar naquele ano, eu consegui no ano seguinte passar para a Faculdade de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dali, tendo feito isso, eu, graças ao meu amigo Trajano, eu comecei o mestrado, e enfim, tudo foi decisivo na minha vida e se encadeou. E graças a você, Celica, porque se você me reprova, enfim, talvez nada disso tivesse acontecido. Bom, mas voltando, então nós tínhamos a aula lá do Juvenal, da Eliana. É Eliana ou Liliana? Eu não lembro, gente. Alguém me esclarece aí, meus colegas de ENSE. E tínhamos a aula da Celica. Só que o que a gente fazia? Tinha determinadas sextas-feiras que a gente matava a aula e ia pra praia de Copacabana, né? Então havia sextas-feiras que a gente fazia isso, né? E aí a gente tinha um porto seguro, que era a casa do André Ricardo, do Andrezinho, né? Por quê? Porque ele morava ali na Marquês de Abrantes, né, no Flamengo, e a gente ia para casa do Andrezinho, deixava as mochilas, material e tudo, se trocava e ia para a praia. E depois, quando a gente saía da praia, lá no meio da tarde, mais ou menos, a gente ia na casa do Andrezinho, se trocava de algo novo, pegava as mochilas e ia para casa, né? Sem os pais da gente saberem que a gente estava matando aula. Então, o Andrezinho, ele ajudava a gente muito. Aí teve um dia que a gente foi pra praia, e aí saímos quatro, pegamos o 434 para ir para casa do Andrezinho. Quem? O Andrezinho, eu, o Marcelo Teixeira, que a gente chamava de comunista, vocês devem
saber por quê, imaginar por quê, né? E o Milton Crisóstomo, né? Que era um rapaz negro. E sim, gente, nós fazíamos muito bullying com o Milton, né? Era outra época, então a gente não tinha consciência, todo garoto de 16, 17 anos, né? O que a gente fazia de bullying com o coitado do Milton, né? Milton Crisóstomo, Milton de Jesus Crisóstomo, né? Que, diga-se de passagem, meu time no último ano foi campeão e ele era do time. Como o cara jogava bola em futebol de salão, né? Ele metia uns chutes cruzados ali inacreditáveis. Sabe o Jobson do Botafogo? Pois é, acho que vai aprender a jogar bola com o Milton. E aí nós quatro, Andrezinho, eu, o comunista e o Milton, a gente foi pra casa do André para deixar as mochilas. Aí entramos no elevador, quem? Eu aqui, né? O certinho aqui. No que a gente entrou no elevador, eu vi a chave de luz e eu apertei a chave de luz, ficou tudo escuro. Aí, aí você já viu, quando ficou tudo escuro, a gente começou um a dar porrada no outro. Corredor polonês, que a gente chamava de sacode, né? Foi sacode de um no outro, né? Enquanto a porrada comia no elevador com, a, com a luz apagada, né? A gente só conseguia ouvir a risada do comunista. Bom, acabou. Aí eu liguei a luz, todo mundo fez de conta que tava pianinho, né? Podia entrar alguém, né? Subimos, trocamos de roupa, fomos pra praia de Copacabana, né? E na praia a gente se juntou com o nosso amigo Marcos Peixoto, né? Que morava em Copacabana. Marcos, te amo. O que você fez por mim na vida, só quem é amigo de verdade faz, tá? E aí a gente encontrava lá com o Marcos, encontrava com outra das pessoas que iam, o Marco Antônio, que era o Ovo, né? O Marcelo Luiz, que era o Funga, o Geraldo Zimbrão, enfim. Aí a gente se encontrava lá na praia e ficava, né? Nesse dia a gente ficou até umas 3, 3h30 da tarde, né? E aí pegamos o 4 de volta de Copacabana pro Flamengo para ir para casa do Andrezinho pegar as coisas, né? E aí o Milton tava na frente, o Andrezinho um pouco atrás, eu perto do Andrezinho e tudo. Aí o Andrezinho vira pro Milton: Milton, presta atenção, a gente tem que descer no próximo ponto, né? O próximo ponto que ele dizia era ali ao lado do Morisco, né? E aí o ônibus parou ali ao lado do Morisco, no ponto. O Milton desceu. O Milton desceu. E o Andrezinho vira pra ele: tchau, Milton. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Não era aquele ponto, era 2 pontos depois. Ele ia deixar o Milton na pista. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Que sacana. Ai, ai. Aí o Milton, o neguinho ficou branco. Subiu no ônibus de novo. Desesperado antes que o ônibus saísse. Entrou no ônibus de novo. E o André continuou: tchau, Milton. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Olha, Andrezinho, você era atacado, hein, cara? Você era atacado. Sabe como é que eu conheci o Andrezinho? Eu só fui estudar com ele no 3º ano, porque no primeiro e no segundo ele estudava de manhã, né? E eu estudava à tarde. Então, foram me apresentar para ele e tal. E, gente, o, o André, Cut, o apelido dele, Cut. Ô, Cut, esse aqui é o Gargamel, tudo bem? Ô, André, tudo bem? Tudo bem, Cut, e tal? Aí a gente começou a bater papo, aí eu fui abrir a carteira, que eu ia pegar o dinheiro da passagem, que a gente ia embora. O cara veio dar um golpe de karatê na minha carteira. A carteira caiu no chão, eu abaixei pra pegar, ele chutou a carteira. Ele me fudiu todo. Ele tava me conhecendo, cara. Ele me conhecendo, ele já tinha essa intimidade toda comigo, né? Foi o Andrezinho que me ensinou, alguns anos depois, os
preceitos do Espiritismo, essa doutrina linda que eu tanto amo, né? Eu estou afastado da casa espírita, eu já expliquei aqui os motivos, né? Mas a doutrina espírita eu amo demais, eu acredito muito nela. E foi o Andrezinho que me ensinou sobre os primeiros passos sobre o Espiritismo. Depois eu fui ler a obra toda do Kardec e tudo isso, né? Então, Andrezinho, eu sinto muita falta de você, eu sinto muita saudade de você. Tem o que, uns 20 anos que a gente não se vê, né? E eu tenho saudade daquele Andrezinho moleque que você era, né? Sempre sorrindo, sempre de bom astral. Ah, se eu pudesse ser igual. Se eu pudesse ser igual. André Ricardo, Cut, te amo, viu?